Oi pessoal, professora Elisiane de História. Hoje nós vamos falar sobre os hebreus, os fenícios e os persas. Vamos iniciar nossa aula falando sobre a história dos hebreus. A história dos hebreus se inicia por volta de 1800 a.C., quando Abraão, recebendo um chamado divino, sai da sua terra natal, em Ur, na Mesopotâmia, e vai em direção à terra de Canaã, na Palestina, também chamada pelos hebreus de Terra Prometida. Ali, eles se estabelecem em comunidades comandadas por chefes familiares, que são os patriarcas. Eles vão iniciar ali a prática do pastoreio e da agricultura. Falando um pouquinho sobre a religião, os hebreus eram monoteístas, ou seja, acreditavam em um único Deus e tinham como livro sagrado a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A história dos hebreus é dividida em 3 períodos que nós vamos estudar hoje: patriarcas, juízes e reis. Então, o período dos patriarcas foi o período em que os 3 primeiros líderes religiosos do povo hebreu eram esses chefes familiares dessas comunidades estabelecidas na Palestina. São eles Abraão, Isaque e Jacó. Por volta de 1700 a.C., o povo hebreu começou a passar por um período de carestia, de fome na Palestina. E aí eles emigram para o Egito em busca de alimento. No período, o Egito era governado pelos Ixos, povos que dominaram os egípcios, e esses Ixos acolhem os hebreus. Porém, quando os Ixos foram expulsos, os faraós que sucederam os Ixos vão acusar os hebreus de apoiar e colaborar com os invasores. Por esse motivo, os hebreus serão escravizados no Egito. Após 400 anos de escravidão, Moisés libertou o povo do domínio do faraó. Esse acontecimento está registrado no livro de Êxodo. É importante nós falarmos que a religião permeia toda a vida do povo hebreu. Inclusive, uma fonte histórica importante para conhecer e estudar esses povos é a Bíblia Sagrada. Então, após a libertação, o povo vai peregrinar no deserto por 40 anos, sob a liderança de Moisés, e foi no Monte Sinai que Moisés recebeu a Tábua dos 10 Mandamentos, também chamado de Decálogo. Esses 10 mandamentos refletem a moral da religião judaica, dos hebreus, e foi muito importante porque influenciou toda a civilização ocidental, a moral judaico-cristã, também é apropriada pela religião cristã. Vamos falar então do período dos juízes. Após esses 40 anos de peregrinação, o povo retorna à Palestina, porém, quando eles retornam, eles vão encontrar outros povos que se estabeleceram lá, como os cananeus e os filisteus. Nesse período, os hebreus estavam divididos em 12 tribos, e essas 12 tribos, então, foram comandadas pelos juízes. Quem eram os juízes? Eram chefes militares, políticos e religiosos. O primeiro juiz foi Josué, que foi o sucessor de Moisés. Ele vai iniciar a luta pela reconquista da Palestina, começando pela cidade de Jericó. Depois vieram outros juízes, entre eles os mais famosos são Sansão e Samuel. Inclusive, Samuel vai ungir o primeiro rei de Israel, inaugurando aí o período dos reis. Então, a continuação da luta pela Palestina vai exigir uma unidade de comando, e o povo estava pedindo por um rei, Então, essa unidade é concretizada em 1010 a.C. com Saul, que vai ser ungido o primeiro rei de Israel. Quando ele morre, o seu sucessor Davi completa a reconquista da Palestina e escolhe a cidade de Jerusalém para ser a capital do reino. Salomão, seu filho e sucessor, vai promover um período de bastante
prosperidade no reino de Israel. Ele vai promover comércio com a Fenícia, a Síria e o Nordeste da África. Vai realizar obras grandiosas, como a construção de um palácio real e o monumental Templo de Jerusalém. Porém, para custear essas obras, que eram caras, Salomão vai aumentar os impostos, provocando enorme insatisfação popular. Então, ele se torna um rei muito impopular aí no período do final do seu reinado. Quando ele morre em 930 d.C., a insatisfação popular devido aos impostos e às disputas pelo poder vão levar à divisão do reino em duas unidades. Então, a gente vai ter o cisma, né, desse reino unificado em duas unidades. O reino de Israel, que também era conhecido como Reino do Norte, formado por 10 tribos, com capital em Samaria, e o reino de Judá, ou Reino do Sul, formado por 2 tribos com capital em Jerusalém. Em 722 a.C., o reino de Israel foi conquistado pelos assírios. E aí nós temos a primeira diáspora, né, que é a dispersão. Esse reino, então, de Israel, ou também conhecido como Reino ou Reino do Norte, ele vai ser dispersado quando os assírios conquistam, né, esse reino. O reino de Judá, ele vai prevalecer até 587 a.C., quando os caldeus, comandados por Nabucodonosor II, nós falamos sobre isso quando nós falamos sobre as civilizações da Mesopotâmia. Então, Nabucodonosor, ele vai invadir o reino de Judá, né? Ele vai arrasar a cidade, destruir o templo de Jerusalém e levar milhares de hebreus cativos à Babilônia. E esse episódio ficou conhecido como Cativeiro da Babilônia. Quando os persas, liderados pelo Ciro o Grande, conquistam a Babilônia em 539 a.C., eles vão então permitir que os hebreus voltem a Jerusalém, né? Eles permitem então que os hebreus retornem e reconstruam o templo de Jerusalém. Então eles voltam para Jerusalém, reconstroem a cidade e o templo que foi destruído pelos caldeus. Posteriormente, os hebreus serão conquistados por outros povos, como o Império Macedônico e pelos romanos em 70 depois de Cristo. Inclusive foi no domínio aí dos romanos que Jesus foi nesse contexto que Jesus vai nascer, tá? Lembrando que Jesus também era um hebreu, era um judeu. Bom, com o domínio dos romanos, os hebreus eles vão ser muito oprimidos pelos romanos. Eles vão iniciar uma revolta. É lógico que os romanos vão responder, né, a essa revolta destruindo novamente o templo de Jerusalém. Então, o templo que foi reconstruído, né, quando o Ciro libertou os judeus, vai ser destruído novamente agora pelos romanos. E os judeus, os hebreus, vão ser obrigados a migrarem para outras regiões. Então, essa segunda dispersão ficou conhecida como diáspora judaica, ou segunda diáspora judaica, né? Porém, pessoal, mesmo dispersos, os hebreus conservaram a sua religião, os seus hábitos, né? As suas tradições e os seus costumes, tá? Então, falando um pouquinho agora sobre a religião dos hebreus, né, eu já falei um pouquinho na primeira parte, mas eles eram monoteístas, como eu já falei, acreditavam em um único Deus, que era Iavé, ou, né, conhecido como Jeová. O judaísmo ele é definido como uma religião, uma filosofia, um modo de vida do povo judeu, que é preservado até hoje. Até hoje, os judeus preservam os mesmos costumes, a mesma religião, tá? De acordo com o judaísmo rabínico, Deus revelou as suas leis e mandamentos a Moisés no Monte Sinai,
na forma de uma Torá escrita e oral, que é a lei, né? E também eles utilizam o Talmud, que é um livro das tradições rabínicas, né? Um livro aí de apoio, não é o livro mais importante como a Bíblia Sagrada, mas é um livro também importante, o Talmud. O judaísmo é uma das mais antigas religiões monoteístas da história. E como eu falei para vocês, ele foi muito importante, né? Porque era uma religião pautada na moral, em uma ética monoteísta, que vai influenciar posteriormente toda a civilização ocidental, juntamente com o cristianismo. Falando um pouco agora dos fenícios, os fenícios, também conhecidos como cananeus, tá? Também foram uma importante civilização da antiguidade. Eles se estabeleceram por volta de 3000 a.C. entre as montanhas do Líbano, ou seja, a estreita faixa de terra ali próxima ao mar Mediterrâneo. Por se localizar em uma região extremamente montanhosa e pouco fértil, eles vão depender e desenvolver principalmente o comércio marítimo, feito no mar Mediterrâneo. E por isso eles vão desenvolver um moderno sistema de construção de navios, né? Navios esses que serão feitos com cedro, uma madeira abundante na região do Líbano. Bom, as montanhas da região vão impedir a expansão terrestre desses fenícios. Então, eles vão utilizar justamente a estratégia de expansão pelo mar, com o comércio marítimo. Eles viviam nas poucas terras férteis que haviam na região. Eles vão cultivar principalmente o trigo e a videira. Eles eram produtores de vinho, né, oliveiras, e exploravam principalmente o cedro, que era a madeira que eles utilizavam para construir os navios, e também criavam gado. Bom, esses povos, os fenícios, eles vão se destacar como artesãos, então eles produziam tecidos, joias, perfumes, artefatos de pedra, marfim, metal, cerâmica. Então eles eram grandes artesãos, né, produtores, e eles se organizavam em cidades-estado. As cidades-estado mais importantes, que se desenvolveram mais, foram as cidades de Ugarit, Biblos, Sidom, Tiro e Beritos. Lembrando, pessoal, que cidades-estado são cidades independentes umas das outras, que têm suas próprias formas de governo, suas próprias leis, porém, elas estão ligadas por uma unidade cultural. Então, todos os fenícios se entendiam como tal pela língua, pelos costumes, pelas tradições, porém, estavam divididas em cidades-estado. Essas cidades-estado eram governadas por um sufeta, que era uma espécie de juiz, né? Os governantes pertenciam a uma elite de homens de negócios. Esses homens de negócios estavam ligados sempre às atividades marítimas. Então, os governantes, eles pertenciam a uma elite do comércio marítimo. Por isso, nós atribuímos a esse governo o nome de talassocracia, né, do grego talassos, que significa mar, e cracia, poder, ou seja, poder que vem do mar. Esse poder, então, pertencia aos comerciantes, aos homens ligados ao comércio marítimo. Eles, então, que eram os sufetas. Entre 1400 e 700 a.C., as 3 cidades vão exercer o papel de supremacia, ou seja, de liderança comercial e marítima. São as 3 cidades que se destacaram. Foi um período de grande prosperidade e esplendor, né, para a civilização fenícia. A primeira foi Biblos, que vendia cedro para os egípcios e deles comprava papiro. Então, eles realizavam ali importantes trocas comerciais, né, e culturais entre esses vários povos da antiguidade. Sidom foi a segunda, que vai se tornar a mais importante, controlou o comércio no mar Egeu e negociou também com os gregos. E a terceira foi Tiro, que alcançou
as ilhas da Sicília e da Sardenha, né, hoje pertencentes à Itália, e vai navegar pelo Atlântico, chegando até onde hoje é a Inglaterra. Olha só, então, como eles foram longe, né? Eles que estavam ali, né, próximos ao Mediterrâneo, eles vão conseguir pelo Atlântico chegar lá ao norte, né, onde hoje é a Inglaterra, e na costa ocidental da África. Os fenícios, eles fundaram várias colônias por toda a orla do Mediterrâneo. Uma das mais próximas foi Cartago. Eles comercializavam com as suas colônias produtos que eles mesmos produziam e produtos que eram abundantes na região, como cedro, joias, vidros, inclusive eles que vão inventar o vidro transparente, tecidos, produtos de outros povos, como o papiro, que eles compravam do Egito, vasos, azeite. Uma invenção muito importante dos fenícios, pessoal, vai ser o alfabeto fonético. Por volta de 1010, os fenícios da cidade de Ugarit vão desenvolver um alfabeto com o intuito de facilitar o comércio e agilizar a comunicação, tá? Então, qual é a diferença desse alfabeto? É que esse alfabeto, ao invés de representar ideias ou uma palavra, esse alfabeto representava sons da fala, tá? Então, esse alfabeto era composto por 22 sinais, cada um correspondendo a um som. Então, eles vão desenvolver o alfabeto fonético. Posteriormente, os gregos vão se apropriar desse alfabeto e vão acrescentar a ele as vogais, tá? Então, o alfabeto fenício serviu de base para o grego e o grego deu origem ao latino, no qual se baseia o alfabeto que nós usamos atualmente. Então, olha só a importância desse alfabeto fenício, né? Ele vai influenciar aí a comunicação, né? E nós vemos o resultado disso até hoje. O alfabeto que nós utilizamos, inclusive, foi influenciado por esse alfabeto, né? Pelo alfabeto fenício. Então, muito importante. A religião. Os fenícios, eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Os principais deuses eram Baal, que significa Senhor na língua fenícia, e Astarote, que era a filha de Baal, deusa da lua, da fertilidade, da sexualidade e da guerra. Haviam outros deuses, mas esses eram os mais importantes, tá? Inclusive os fenícios promoviam oferendas e sacrifícios, inclusive sacrifícios humanos de bebês em rituais realizados pelos sacerdotes. Bom, então, o declínio dos fenícios aconteceu com o avanço do Império Persa. Então, a gente já viu, né, que os persas, eles vão se tornar uma grande civilização que vai conquistar vários povos. A gente viu que eles conquistaram os babilônicos, né? Eles conquistam uma série de povos nesse período. E aí, comandados por Ciro o Grande, em 539, eles vão dominar os fenícios. Posteriormente, Alexandre do Império Macedônico também conquista a região, né, em 332, e por fim as cidades fenícias foram conquistadas por Roma em 64 a.C. Então, a história política dos fenícios acaba com essas conquistas, né, chega ao fim com essas conquistas, mas as suas contribuições como alfabeto influenciam, como eu falei anteriormente, né, o cotidiano de bilhões de pessoas ao redor do mundo. Ou seja, nós fomos diretamente influenciados por esses povos, né, pela criação desse alfabeto fonético. Vamos falar agora sobre a história dos persas. Os persas são um povo que vai se estabelecer no Planalto do Irã por volta de 2000 a.C. Na verdade, a gente vai ter vários povos que vão se estabelecer, entre eles os que se destacam são os medos, ao norte, e os persas ao sul. Tá? Os medos vão dominar até o século 7 a.C.,
né, vão dominar os persas, porém, por volta de 550 a.C., o Ciro, né, o Ciro Grande, vence os medos e impõe o seu domínio, formando assim o grande Império Persa. Ciro ele vai conquistar uma série de regiões que vão ser estratégicas para a expansão do seu império. Então ele começa a sua expansão conquistando a Lídia, Pátia, Sítia, a Ásia Menor e a Babilônia até 539 a.C. Ele vai ser o responsável, como nós já falamos anteriormente, pela libertação dos hebreus do cativeiro babilônico. Então ele permite que os hebreus retornem para Jerusalém e os hebreus então passam a pagar impostos para os persas. Porém, os persas permitem que eles continuem tendo sua liberdade religiosa e que eles continuem em Jerusalém. O rei que sucedeu Ciro foi o seu filho Cambises II. Ele conquista também o Egito em 525. Tá? E outras conquistas importantes foram feitas com Dário I. Essas conquistas vão transformar o Império Persa no maior império, né, da época. Os persas, como eu falei para vocês, eles eram muito tolerantes com os povos que dominavam, como eu falei em relação aos hebreus. Eles permitiam que tivessem sua própria cultura e religião, e em troca, né, esses povos dominados, como exemplo aqui os hebreus, pagavam impostos, né? Pagavam pesados impostos para os persas. Bom, o que são as satrápias? Como o império ele era muito vasto, Dário I cria uma estratégia. Ele divide o império em províncias chamadas satrápias. Foram estabelecidas 20 satrápias e nomeou um administrador, que era chamado sátrapa. Então, o administrador da satrápia era o sátrapa para cada uma dessas províncias. Então, os sátrapas eram responsáveis por impor a lei persa e organizar o pagamento dos impostos. Os sátrapas, porém, eram vigiados constantemente por inspetores com uma poderosa guarda. Então, Dário I, que não era bobo nem nada, né, com medo de ser ali roubado dos seus impostos, ele vai então colocar inspetores que vão acompanhar o trabalho desses sátrapas. Esses inspetores também eram conhecidos como olhos e ouvidos do rei. Tá? Dário também vai criar uma moeda única em todo o império, o que vai facilitar em muito o comércio, né? Devido à grande expansão aí, devido à grande vastidão do império, o estabelecimento de uma única moeda vai agilizar o comércio, vai facilitar as transações comerciais. A moeda chamava-se dárico. E também ele vai desenvolver estradas, e essas estradas vão ser muito importantes para o comércio, para a comunicação, o deslocamento das tropas em todo o império. Então, esse sistema de estradas criadas por Dário vão contar com 2.500 quilômetros. Tá? A principal estrada se chamava Estrada Real, ligava Sardes a Suzã. Então era a estrada mais importante e essas estradas, elas permitiram com que as tropas, né, a guarda, se deslocasse com mais rapidez e o comércio fluísse mais. Tá? Eles também vão criar um sistema de correio muito interessante para a época, né, com corredores profissionais a cavalo, que vão se revezar a cada 25 quilômetros. Então, a cada 25 quilômetros, esses corredores eram trocados e assim eles passavam as mensagens ou a encomenda um para o outro até chegar ao destino final. Então, é um sistema bastante desenvolvido, né, para a época. Se a gente for pensar, e fazia com que as distâncias se encurtassem, né? Falando então da religião dos persas, eles tinham a princípio eles eram politeístas, porém a partir do século
4 antes de Cristo. 4 não, gente, desculpa, é 6, eu coloquei errado aqui, tá? A partir do século 6 antes de Cristo, eles vão então se tornar monoteístas, né? Através aí de Zoroastro ou Zaratustra, como era conhecido, que foi o profeta que vai inaugurar essa religião chamada zoroastrismo. Então, essa religião monoteísta, ela tinha um conceito de livre-arbítrio, né? E um conceito de dualidade. O que é isso? Existiam, então, 2 deuses. Um deus do bem e um deus do mal, que travavam uma luta intensa no mundo espiritual, com a vitória do deus do bem. Então havia Ahura Mazda, que era o deus do bem, e Ahriman, que era deus do mal. Eles eram irmãos gêmeos, né? E o Ahura Mazda representava a luz, o que era bom, a verdade. E o Ahriman representava a escuridão, o mal, a mentira. Tá? E segundo o profeta da religião Zoroastro, o Ahura Mazda vai então vencer o seu irmão gêmeo Ahriman. Tá? Esse símbolo que vocês estão vendo aqui é o principal símbolo da religião, né? Que representa aí, são asas, né? Com um homem no centro, que representa a alma antes do nascimento e após a morte. Então eles acreditavam no julgamento dos mortos e na vida eterna para os justos. Tá? Eles tinham também um livro sagrado, assim como os cristãos têm a Bíblia, né? Os judeus, eles tinham um livro sagrado chamado Avesta, que estão contidas as orações em todo as instruções para a vida religiosa dos adeptos dessa religião, tá? Inclusive, pessoal, eu estive pesquisando e essa religião hoje em dia é pouco praticada no Irã e tem mais adeptos indianos, né? Bem interessante que é uma religião que hoje em dia ainda existe, porém com um número reduzido de adeptos. Hoje a maioria do povo que vive no Irã é muçulmano, né? Pratica o islamismo. Então, falando sobre o declínio dos persas. Durante o Império de Dário III, o Império, devido a vários fatores, como a sua grande extensão, né, a dificuldade de manter o controle, a dificuldade de manter diferentes culturas e povos sob controle, vai fazer com que o Império entre em decadência, o que vai gerar várias guerras internas, guerras contínuas, que vai facilitar, né, o domínio desse império em 331 a.C. por Alexandre o Grande, né, da Macedônia, que vai acabar conquistando o Império Persa. Pessoal, então é isso, tá? Tem muito mais coisa, né, que eu queria falar, mas por conta do tempo, né, para o vídeo não ficar tão extenso, eu falei dos pontos principais aqui no vídeo, tá? Então, qualquer dúvida, me falem, tá? E a gente vai conversando a respeito desses povos. Qualquer dúvida que surgir, podem contar comigo. Então, até mais, até a próxima aula.